o narcisista. Por que o narcisista vira narcisista? Né? Ele desenvolveu na infância os seguintes esquemas cognitivos disfuncionais: merecimento e grandiosidade, inadequação, vergonha, desconfiança e abuso. Tem também esquemas que estão menos conscientes, de abandono e instabilidade, dependência e incompetência. Então, o que ele faz? Ele cria esse autoconceito. Se lembra do processo de compensação de um esquema com o outro? Ele faz isso como mecanismo de defesa. Ele tenta compensar os esquemas que são dolorosos para ele aceitar que tem, com os esquemas que são mais aceitáveis para ele, né? Então, através da compensação dos esquemas iniciais e da evitação experiencial, ele vai tentar mudar isso, criando esse self falso para lidar com a instabilidade do self verdadeiro dele. E a gente tem aqui, então, uma formulação bem interessante, que é a lacuna da grandiosidade. Então, essa disparidade entre o self verdadeiro dele e o self falso, que é idealizado, fantasioso, grandioso, gera uma lacuna. E ele fica sentindo sempre aquela sensação de vazio, certo? E para preencher essa lacuna, o narcisista vai tentar buscar um suprimento fora dele, que é o que a gente chama que é o suprimento narcísico, certo? Aí aqui a gente tem um falso grandioso, o self falso grandioso dele, e o self falso dele que é pequenininho. Então fica essa lacuna que ele vai precisar preencher. Então aqui, o self falso é tudo que o narcisista não é de fato, né? Ele não é inteligentíssimo, né? Estudado, bem-sucedido, bem relacionado, charmoso, sabe tudo, pode tudo, é onipresente, independente. Ele cria esse autoconceito maravilhoso dele. Só que, na verdade, o self verdadeiro dele é instável, vulnerável, inadequado, competitivo, invejoso, dependente, certo? E o que ele faz? Ele precisa acreditar que ele é tudo isso. Então, ele vai buscar a confirmação fora. A confirmação de que ele é tudo isso, né? Do autoconceito dele, ele vai buscar nas vítimas. Então, ele vai buscar o suprimento narcísico, que é justamente essa atenção, o tempo, a adoração, a devoção, medo, obediência, raiva, ódio, aplauso, curtida, tudo, toda e qualquer reação emocional que as pessoas dão para ele, ele vai usar isso como suprimento, para se alimentar disso, para ele achar que ele é tudo isso aqui. Por exemplo, medo. Se ele consegue medo e obediência da vítima, ele acha que ele é poderoso, não é? Se ele consegue adoração, devoção, ele acha que ele é bem-sucedido, que ele é charmoso, que ele pode tudo, entendeu? Então, é por isso que ele vai sempre buscar fora dele o que ele não tem de verdade. Ele vai buscar nas pessoas ao seu redor. Aí, por isso que eles ficam sempre naquela necessidade de serem admirados, de serem... de que prestem atenção nele. Por isso que eles falam sempre muito, exageram nas suas conquistas, né? E esse self falso, ele é irrealista, grandioso, é rígido. Ele não consegue mudar porque as pessoas só mudam quando entram em contato com o seu autoconceito real, com as suas características reais. Ele foge, ele vai evitar entrar em contato com todos esses esquemas que são muito dolorosos para ele. Então, esses esquemas de impotência, de desamparo, vergonha, de dependência, de inveja, ele vai negar que ele tem. Então, ele não vai conseguir mudar, porque quando a pessoa nega, não muda, né? Isso pode levar esses esquemas podem levar o narcisista a ter um insucesso na profissão, né? Ou então a hiperatividade. Ele pode ficar tanto paralisado, depressivo em casa, engordando, bebendo muito, ou então super hiperativo, com aquele sucesso exagerado, né? Workaholic, trabalhando muito. Então, isso aqui já falei. E a principal fonte do suprimento narcísico é o controle da vítima. Então, ele vai buscar essas reações emocionais da vítima. Então, para o abusador, na mente do abusador, o que acontece é que qualquer coisa pode ser um gatilho para o abusador. Por isso que a gente, às vezes, acha que como é que o abusador, de uma hora para outra, pensou isso, me acusou disso, ou ficou chato, ficou mal, não sei o quê. Porque qualquer coisa pode ser um gatilho, até uma inveja dele, uma vontade de ser como a vítima é.
qualquer coisa vai ser um gatilho, ele se sente ameaçado, abusa da vítima. Depois de abusar, ele torna-se a vítima através da estratégia Darvo, e aí ele se sente poderoso, porque ele abusou da vítima e a vítima continuou com ele. Então, quanto mais ele abusa, quanto mais forte é o abuso, quanto mais violento é o abuso, e a vítima continua com ele, mais poderoso ele se sente. Então, ele vai testando aquela vítima até cometer atrocidades, para ver se ela continua com ele. Porque quando ela continua, ele se sente extremamente poderoso. Mas só que aí daqui a pouco vem outro gatilho e ele vai abusar de novo, e assim vai.